Olá, meu nome é Tayane, eu sou nutricionista, eu estou no canto superior direito da tela, eu sou branca, tenho cabelos longos pretos, estou vestindo uma blusa azul, estou usando fone de ouvido externo e ao meu fundo tem uma parede branca. Eu sou a Jaqueline, professora de educação física. Eu tenho cabelo castanho, hoje eu estou de cabelo preso. Eu sou branca, eu estou de blusa branca. Atrás de mim eu tenho uma parede cinza. Hoje a gente vai trazer uma convidada que vai trazer coisas que provavelmente a gente não falaria se não tivesse convidada. É a Renata e a Renata vai se apresentar para a gente. Olá, meninas! Prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Renata Borges, eu sou psicóloga, sou especialista em inteligência emocional e hoje eu me dedico a fazer um trabalho aqui nas redes sociais também, muito focado em carreiras. E falando tudo sempre de um jeito simples, fácil, descomplicado. Então, o objetivo hoje é trazer nesse formato para vocês algo relacionado à carreira e sobre essas dores também, né, que nós temos relacionadas à carreira versus saúde mental. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Renata, se você não se importar, você pode só falar como que você é, só para a gente... Vamos lá, claro, também sou branca, tenho cabelo longo, talvez, um cabelo escuro. Tenho uma parede amarela aqui atrás de mim, uma estante com livros, e tenho um vestido que é branco com preto. Ah, obrigada. Bom, a gente está muito feliz de ter você aqui, né? Então, é justamente sobre isso que a gente tem falado, do quanto o trabalho, carreira e a saúde emocional, que é uma coisa que a gente está no janeiro branco e que é voltada, né, principalmente para essa questão. E por conta do Covid, assim, muitas coisas mudaram e que a gente não tem olhado, né? Então, se você puder contar um pouco mais para a gente da sua experiência, o que você sabe sobre esse impacto no trabalho, enfim, fica à vontade. Legal. Bom, na verdade, quando a gente fala de ser humano, não tem nada padronizado. Então, cada um passou por essa experiência de uma maneira diferente. Eu até ouvi falar muito uma frase que é assim: ah, nós estamos no mesmo barco. Eu não concordo muito. Eu acredito que nós estamos na mesma tempestade, passamos pelo mesmo contexto, mas cada um de nós vai interpretar isso de uma forma muito singular, de uma maneira muito específica. Afinal de contas, né, a gente é resultado de tudo aquilo que a gente viveu, a gente é resultado da nossa história de vida. Então, cada um vai interpretar de um jeitinho super diferente tudo isso que está acontecendo. Mas tem sim alguns impactos que eu tenho percebido que talvez tenham se repetido, tá? E aí é um pouco sobre isso que nós vamos falar aqui. Eu acho que um impacto forte que tanto vocês que estão aqui comigo quanto quem está assistindo esse vídeo pode ter sentido é o impacto da privação de contato. Então, de repente, de uma hora para outra, a gente parou de se relacionar. E aí, por mais que algumas pessoas até falassem assim, ah, eu não gosto muito de trabalho em equipe, eu não gosto muito e tudo mais, é diferente quando você não tem escolha. Não ter escolha é completamente diferente. Eu posso sim, ao longo da minha jornada lá de 8 horas, em algum momento escolher ficar um pouco mais focada aqui na atividade e não me relacionar com as pessoas que estão à volta, porque eu tenho uma atividade para entregar, eu tenho um tempo, enfim. Mas quando isso é imposto, isso gera um impacto. Principalmente para quem mora sozinho, sozinha. Eu vi muitas pessoas que viviam sozinhos e nunca acharam que isso poderia ser um problema em função do home office terem que buscar alternativas para isso, para essa falta de convívio. Como adotar um bichinho, né? Então, muitos gatinhos, muitos cãezinhos sendo adotados nesse momento, porque a privação de contato realmente foi algo que afetou algumas pessoas. Não sei como vocês veem isso. Não, sem dúvida, assim, acho que a gente trouxe, eu e a Jack acabamos pegando Covid, né, e aí eu acho que a gente trouxe bem isso, eu fiquei Covid isolada porque eu também moro sozinha, e aí mas eu sou a pessoa do contato, né, então eu acho que isso piorou 10 vezes. É verdade. E tem, por outro lado, também o desafio depois, que daí a gente pode até falar sobre isso em outros vídeos, que é o desafio do excesso de contato também, né? De repente, eu que
via meu marido, meus filhos, enfim, em um determinado momento, agora eu tenho que estar o tempo todo convivendo com as pessoas. Então, a convivência e a falta de convivência, acredito que tenha sido, sim, um ponto importante. E muito disso porque as empresas optaram por essa questão do home office, em função do contexto. Quem pôde ficar de home office acabou ficando. Acho que é até um privilégio, né, para algumas pessoas, para poderem evitar o contágio, se possível, né? E, ao mesmo tempo, é até uma reflexão para os RHs e para as pessoas que estão aí pensando, né? Porque eu ouvi falar muito assim, o home office realmente funciona, porque havia antes uma crença de que, imagina, a pessoa que faz home office, ela não trabalha. Ela fala que faz home office, mas não está trabalhando. E, de repente, quando a gente se viu obrigada a fazer home office, a gente falou, talvez funcione. E eu já vi muitas empresas encerrando andares, falando assim, olha, a gente vai fazer um sistema híbrido agora, então uma parte da equipe volta, outra não volta, enfim, né, pensando em possibilidades em relação a tudo isso. E aí são cuidados que a gente precisa começar a observar. Então, eu como profissional, como é que eu reajo emocionalmente a tudo isso e quais são as estratégias, então, para lidar melhor com esse contexto? Ou do isolamento compulsório, não tenho opção, eu tenho que me isolar. Como é que eu vou lidar com a minha rotina do home office? Como é que eu vou lidar com tudo isso e com toda essa realidade? Então, de fato, são reflexões que nós temos. Nem todo mundo ainda sabe como é que vão ficar as coisas, né? Como que fica esse mundo do trabalho depois que a pandemia passar. Então, é algo que realmente vem gerando muita ansiedade, sabe? Em todas as pessoas. Então, acho que esse foi um ponto interessante aqui, esse é um ponto interessante de destacar. Mas tem outros também, né? Com isso, com o trabalho invadindo as nossas casas, a gente não teve mais limite. Então, onde fica e como é que fica o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, trabalhar em casa? Esse também foi um mega desafio, porque, de repente, as pessoas se viram sem ter esse rompimento mesmo. Porque pensa, eu tô lá no meu trabalho. Super estressante ou não, eu tô lá. Quando eu venho para casa, no caminho de casa, às vezes eu venho escutando uma música, ou eu venho, sei lá, parece que eu vou quebrando, né, esse momento que eu tive ali, e aí eu vou entrando numa outra energia, num outro movimento, né, um outro cenário, e aí eu chego em casa, já tem uma outra coisa. Não tem essa cisão, quando não tem essa separação, como fazer, né? Não sei se vocês viveram isso, mas trabalhar em casa não parece que não acaba o trabalho, né? Então, não sei como que foi isso para vocês também, ou para quem está assistindo aqui, quem quiser comentar, colocar aqui, olha, para mim foi assim, ou então vai ser ótimo saber de vocês também, mas sinto que esse equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal também foi um grande desafio, né, meninas? Sem dúvida. Eu fiquei pensando que me lembrou muito uma coisa que eu sempre ouvi dentro das empresas, que é a questão do tipo, a vida pessoal e a vida profissional, né? Que não se mistura, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E que agora a gente, né, quem tem essa possibilidade de trabalhar em casa, foi posto à prova. O quanto você não consegue misturar, né? Porque se às vezes está na sua casa, passa criança, se você tinha uma criança, ou o gato está miando, ou enfim, alguém aparece que não é para aparecer na câmera. E aí, o quanto você consegue realmente se separar, né? A gente foi posto em prova, né? Essa questão dessa fusão, assim, direto. Dos dois lados, né? Para o trabalho e para a família. Não sei se a Jaque concorda com alguma coisa mesmo. Para mim foi diferente, né? Porque eu não deixei de sair em momento nenhum. A história de eu estar dentro de um hospital um período, então eu não deixei de sair em momento nenhum. Então eu tenho esse desligamento da rotina. Apesar da minha rotina ser uma loucura, de eu atender a tarde inteira depois dentro da casa das pessoas, e isso parou por um tempo, né? E o que me fez trabalhar, principalmente por integrando mais tempo, e daí eu trabalho de casa, mas mesmo assim eu tenho esse rompimento, né? É que talvez, já que você esteja aí considerando que o trabalho que é feito no hospital é um e o da integrando é outro. E não é uma verdade, porque é tudo trabalho. E aí, às vezes, a gente se vê fazendo coisas da empresa, né? Quem tem empresa, quem tem um negócio próprio, fazendo coisas do trabalho numa sexta-noite, num sábado, num domingo,
né? Então, realmente, encontrar esse ponto de equilíbrio é algo bastante importante, né? Principalmente para quem tem outras pessoas no espaço de convivência, né? Seja marido, filho, um amigo, uma pessoa com quem você mora junto, enfim, seja lá quem for o seu parceiro, a pessoa que divide aí o seu lar com você, seja o seu bichinho, né, de estimação, é importante que você tenha, assim, esse equilíbrio, porque não tem muito isso, né? Então, agora estou trabalhando, agora não estou. E com a questão da tecnologia, com o celular, com as redes sociais, com tudo na palma da mão, é difícil realmente fazer essa divisão, né? E, ao mesmo tempo, é importante a gente pensar por que que isso pega tão forte, né? Por que que isso está tão forte para mim agora? Porque eu costumo dizer que nada é o que é, é tudo o significado que a gente vai atribuindo. Então, não é que é assim, é que eu dei esse significado. E aí, quando a gente vai olhar isso por uma perspectiva psicológica da coisa e emocional, a gente entende que a gente é resultado de tudo aquilo que a gente viveu e que, de repente, eu tenho uma referência, né, que me leva para agir assim, enfim, é tão complexa a coisa, né, que a gente precisaria aí talvez de um pouco mais de tempo para aprofundar nisso, mas de fato é. E aí você que está aqui assistindo esse vídeo pensando, poxa, será que se eu tenho essa questão, se eu tenho essa dificuldade em fazer essa cisão, essa separação entre o trabalho e a vida pessoal, será que eu aprendi isso em que momento da minha vida, né? E isso é resultado do quê, afinal de contas? Então, como que foi que eu aprendi a agir assim? Porque, de fato, os nossos comportamentos são baseados na nossa interpretação, na nossa visão de mundo. Então, em algum momento eu achei que trabalhando muito, né, seria igual a alguma coisa que só tem um significado muito pessoal para mim. A gente começar a pensar em tudo isso. Mas a gente está aqui falando também, né, meninas, de trabalho para quem está trabalhando e tem um outro cenário, que é o terceiro cenário aqui que eu quero compartilhar com vocês, que é o cenário de quem está desempregado, de quem, em função da pandemia, ficou desempregado. Então, é uma dor completamente diferente, é uma demanda completamente diferente, mas que também afeta do ponto de vista emocional e também ocasionado pelo contexto da pandemia. Então, olha só que loucura, né? É um só estímulo, que é a pandemia, e tantas demandas emocionais, e por isso que eu falei que o ser humano é único. Não a gente falar que tá todo mundo no mesmo barco, porque não é, tá todo mundo na mesma tempestade. Essa questão do desemprego realmente é crítica hoje, são muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas sem saberem por onde começar a procurar, e sem saberem realmente como que vai ser, como é que vai ser o próximo mês até. Então, são dores completamente diferentes, né? Quando a gente estuda a questão do desemprego, tem vários autores interessantíssimos que aprofundam sobre isso, e eles falam que é como se fosse uma interrupção na sua história de vida, na sua biografia. Olha só que loucura, né? Então, o trabalho tem uma função social também, tem uma função ele tem vários significados, né? Não é só a questão financeira e objetiva que a gente trabalha e recebe e vive a partir disso, mas tem o significado do trabalho, né? E vocês já pararam para pensar qual é o significado do trabalho de vocês, para vocês? Eu estou ainda tentando saber, porque tem hora que a Jaque fala que eu trabalho, hora que não é para trabalhar, então eu tô. Mas ao mesmo tempo tem hora que todo mundo está trabalhando que eu não estou, então. Exato. E você, Jaque? Não, eu falo que eu não quero mais trabalhar, que eu quero ser madame, mas ninguém acredita. Pois é. Olha, é que o trabalho depende do significado, de novo, né? Tá vendo? Você talvez nem estivesse considerando que o trabalho aqui que você faz para integrante de saúde é um trabalho também, né? É um trabalho que dá muito trabalho, inclusive, né? Bastante. Mas aí depende muito do significado, porque se de fato isso para mim é tão prazeroso, mas tão prazeroso, eu acabo até tendo que tomar cuidado, inclusive, com não deixar que isso ocupe um lugar tão grande na minha vida. Então, a gente fala muito de equilíbrio,
que é ter várias frentes, digamos assim, né? Então, o equilíbrio é como eu consigo trazer tanto a minha vida profissional, quanto pessoal, emocional, espiritual, enfim, tudo isso que é importante para mim, em equilíbrio, e aí atendendo todas as demandas, né, de todos os papéis, que é o nosso grande desafio. Mas, enfim, respondendo a sua primeira pergunta, tá, eu vejo que sim, houveram vários impactos, a privação de contato, o excesso de contato, o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, o desemprego, são impactos que eu observei. Vocês observaram algum mais, além desses que eu estou comentando? Acho que é basicamente isso, é o que tem, é o que você falou, as vertentes, que acaba tendo mais ansiedade, mais depressão, falta de autocuidado, e aí tem aumentado o número de doenças, pessoas consumindo mais álcool, né? Enfim, aí tem as variáveis dessas questões, né? Que eu acho que impactam pessoas que estão passando fome, né? Enfim, mas é basicamente esses três pontos que a gente percebe também. Eu posso dizer que eu fiquei feliz, porque as pessoas estão fazendo mais exercício, então eu tenho mais emprego. Você sabe que uma coisa, isso é bem interessante, isso que você trouxe agora, Thay. É como se a pandemia ela tivesse colocado uma lente de aumento em tudo, em tudo. Então, por isso que a gente vê um boom de separações, um boom de tanta coisa, né? Parece que, nossa, todo mundo está se separando. Não, é porque, de fato, aquela lente de aumento são coisas que eu vou deixando, sabe? Eu vou vivendo a minha vida aqui fingindo que isso não acontece. E, de repente, eu sou meio que obrigada a direcionar a minha atenção para aquilo. Então, é algo que realmente eu tenho que lidar com isso. E aí, o mesmo para as questões emocionais, no sentido da ansiedade, no sentido da depressão, não é que agora, por conta da pandemia, as pessoas têm ansiedade, têm depressão. Não, não é apenas em função da pandemia. A pandemia, ela desencadeou algo, ela colocou uma lente de aumento, é como se fosse uma lupa ali, e aumentou, amplificou aquilo que já estava aqui dentro. Então, foi um ano de muita transformação para muitas pessoas, né? E isso em vários sentidos, né? Não estou dizendo que é um ano bom, aprenda com isso, não necessariamente, tá? Não necessariamente. Foi um ano que foi muito pesado emocionalmente. Foi muito pesado, não dá para a gente romantizar. Claro que com isso eu posso aprender? Claro, com certeza. Mas tudo depende também do meu estado emocional, porque se eu não estou num estado emocional propício, eu não consigo enxergar a transformação, a oportunidade. Então, que bom que para alguns foi um ano de muita transformação e de muita oportunidade. Que ótimo, excelente. São pessoas que estavam em condições de ter esse olhar. Mas a gente também não pode julgar aquelas pessoas que foram atropeladas por tudo isso que aconteceu. Então, não dá para julgar e dizer, imagina, e o que você aprendeu? Não, cada um está num espaço diferente, num momento diferente, e com uma condição diferente para que possa interpretar tudo isso. Então, não dá para a gente romantizar a pandemia e dizer que a pandemia é um momento de evolução. Pode ser que para algumas pessoas seja e para outras não. E não dá para julgar. É um momento que a gente não pode julgar. Faz sentido isso para vocês? Total. É respeitar, né? O que a gente sempre traz, né? Respeitar o espaço do outro. E incluir, né? Isso também é incluir. E aí, por isso que é uma das vertentes que a gente sempre faz da pessoa em situação de deficiência, né? Se eu não respeito, não incluo, a gente... Exatamente. E se eu julgo o outro, né? Porque você fala, não, você tem que ter se transformado, você tem que ter aprendido. Cara, para algumas pessoas eu só sobrevivi. E que bom, né? Então, assim, vamos entender que cada um tem o seu timing, cada um tem aquilo que é possível alcançar. Mas, claro, que dá para trabalhar algumas questões para driblar esse cenário, pelo menos o impacto emocional desse cenário. E não vou aqui trazer para vocês uma fórmula mágica, né? Senão, né, já que ia estar rica, né? Nem ia estar trabalhando. Eu ia nem trabalhar mais, gente, se eu tivesse a fórmula mágica. Não existe fórmula mágica, porque cada indivíduo é individual, é único, então cada um tem uma necessidade, mas eu diria que a base, talvez, para que a gente comece a administrar melhor
todas essas questões é o autoconhecimento. E aí parece que é clichê, a psicóloga falando de autoconhecimento. Mas vamos pensar, o que é autoconhecimento na prática, né? Cara, das 24 horas que a gente tem no dia, vamos lá, 24 horas, quanto tempo a gente passa pensando e refletindo, analisando sobre aquilo que a gente sentiu? A gente está só, tipo, passa para o outro, né? Passa para o outro, passa para o próximo. Próximo, acabou, graças a Deus. Fiz uma prova, não quero nem pensar nisso. Fiz não sei o que, não quero nem pensar. Então, a gente não se dedica, talvez, a atenção necessária para que a gente conheça aquilo que fere, aquilo que não fere, aquilo que faz bem, aquilo que tira energia, aquilo que acrescenta energia, energiza. Então, é difícil realmente encontrar maneiras. Aí eu acabo procurando uma maneira padrão e isso não resolve, porque não somos seres padronizados. Então, o autoconhecimento é a única maneira. E aí, como você vai ter acesso a isso? Aí tem N maneiras. Eu posso sim ter autoconhecimento numa conversa muito profunda com alguém ou numa reflexão individual e sim procurando psicólogo, porque não posso, né? E aí tem gente que fala assim, psicólogo é para doida. Eu já ouvi tantas vezes isso. E eu digo que não, que psicólogo é para quem não quer ficar. Então, a terapia pode sim ser um caminho, mas a gente tem várias maneiras. E a auto-observação, o autocuidado, são os caminhos talvez mais simples que a gente tem para começar. Talvez de começo eu não me sinta confortável em me abrir com alguém, em fazer uma terapia, em contar o que eu estou sentindo. Talvez eu ainda não esteja nesse nível. Então, o que eu posso começar a fazer sem depender do outro? É dedicar um minutinho, talvez, ali do meu dia para pensar, né? Então, peraí, deixa eu entender. Fazer, digamos que um diário emocional, sabe? Então, deixa eu entender aqui o que eu senti. Eu fiz isso, eu fiz um exercício de um diário emocional. No final, durante uma semana, no final do dia, eu anotei aquilo que eu mais senti, sabe? A minha principal emoção. Meninas, eu percebi que eu sou um ser humano muito raivoso. Como eu sinto raiva, eu percebi que as coisas aconteciam, eu ficava com raiva. Tudo, que raiva, que raiva. E aí comecei a anotar isso e falei, nossa, porque a gente vai escondendo isso, né? Vai guardando isso. Fala, não posso. Sou uma psicóloga, eu não posso sentir, né? Como se eu não pudesse sentir, gente. Claro que eu posso, é permitido e que bom. Então, o que eu recomendo para cada um que está aqui assistindo a gente nesse vídeo é doe um tempo das suas 24 horas para se perceber. E aí pode ser por meio da meditação, ouvindo uma música, enfim, mas fica um momento com você, começa a se conhecer, que isso realmente vai te ajudar a fazer sentido e montar esse quebra-cabeças, certo? É maravilhoso, Rê. Muito obrigada. Acho que traz muito do que a gente conversa aqui, né, Jaque? E também não só parar para se ver, mas se permitir, né? Se você não se permite, você não consegue se conhecer, mudar, enfim. Acho que é bem, bem importante. Obrigadão pela sua participação. Espero te ver aqui ainda de novo em breve. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda aqui para a gente caminha para a Rê. De qualquer forma, aqui embaixo também vai ter as redes sociais da Rê, você pode entrar em contato direto com ela, né? Acho que é isso. Obrigada mais uma vez. E só vem, gente. Eu quem agradeço, meninas. Obrigada.